Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E se vós as não ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens o demônio? E Jesus respondeu: Eu não tenho o demônio. Ao contrário, eu honro meu Pai. Vós é que me desonrastes. Eu não busco a minha glória. Há quem tome cuidado dela e fará justiça. Em verdade eu vos digo: quem guardar a minha palavra não verá a morte eterna. Disseram-lhe por isso os judeus: Agora é que conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas. E tu dizes: quem guardar a minha palavra não saberá o que é a morte eterna. Porventura és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? E Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele mesmo que vós dizeis que é o vosso Deus. Contudo, vós não o conheceis, eu sim o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe por isso os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus lhes respondeu: Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Laus tibi Christi. Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu disse no início da Santa Missa, hoje nós estamos no tempo da Paixão, e o Evangelho começa com um questionamento que Jesus faz. Estavam aí numa discussão, os judeus que já tinham decidido matá-lo, não conseguiam pegar em palavras, e Jesus então trava com eles essa discussão. Era a festa dos tabernáculos. Jesus já tinha declarado publicamente: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. E assim os judeus estavam tentando pegar Jesus nas palavras para poderem terem motivo de condená-lo. E Jesus então faz uma pergunta que os coloca contra a parede. Qual de vós me arguirá de pecado? Quem é que pode dizer que eu tenho algum pecado? Se nós perguntássemos isto, logo a nossa consciência nos acusaria, nosso anjo da guarda, nossa vida já estaria cheia de acusações dizendo que nós pecamos e tantas vezes. Mas Jesus veio se mostrar, como que Ele é o Filho de Deus, Ele se mostra como o modelo, o exemplo para nós vivermos a santidade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Cristo é, pois, o modelo de santidade para nós. Ele
é, como dizem os teólogos, a causa exemplar da nossa santidade. Ele é o novo Adão, é o homem ideal. Deus feito homem, mas como homem é o ideal. Foi em tudo igual a nós, menos o pecado, e é o santo por excelência, como homem. E por que Jesus é esse modelo, esta causa, este exemplo de santidade para nós? A santidade, ela pode ser entendida em dois aspectos. Primeiro, no aspecto moral, ou seja, a santidade como a ausência de todo pecado e a prática das virtudes. Quer dizer, a santidade no sentido mais negativo, não tenho pecado, no sentido positivo, pratico as virtudes. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da santidade é a santidade como dignidade de alguém que está na união íntima com Deus. E esta união íntima com Deus nós chamamos de caridade, ou seja, viver na graça de Deus. Estar imbuído, está na intimidade com o ser por excelência que é Deus, que é o nosso fim último. Então a santidade é não só a ausência do pecado, a prática de virtudes, mas a vida de intimidade, a vida escondida em Deus. Aí está a grande dignidade nossa de vivermos na graça santificante. E quanto mais nós crescemos nessa vida de união com Deus, mais nós somos santos. E é lógico que essa vida de união com Deus, ela vai se revelar não apenas de modo íntimo, mas através de atitudes, através de obras. Então a santidade pode ser entendida nesses dois aspectos. Jesus é, pois, o modelo e a causa exemplar da santidade para nós. Primeiro, pela sua própria identidade, pela sua própria pessoa, pelo fato dele ser o Verbo que se fez homem, como homem, em tudo igual a nós, como ele disse, menos no pecado. Mas ele também é modelo de santidade pelas suas obras. E, por fim, modelo de santidade pela sua doutrina. Então vejamos esses três pontos em que nós temos que imitar Jesus Cristo para também sermos santos. Vejamos primeiro a identidade de Jesus. Dom Columba Marmion, ele diz lá nos seus livros, Jesus Cristo e seus mistérios e Jesus Cristo, vida da alma, que a identidade de Jesus Cristo é ser o Filho de Deus quanto à natureza. Ele se faz homem, toma uma carne, um corpo e uma alma como nós, e como homem ele é o Filho de Deus feito homem. Ele é quanto à natureza, Filho de Deus, e como homem pela união hipostática, ou seja, da natureza divina com a natureza humana, ele tem essa identidade de Filho de Deus. E toda a vida, a existência de Nosso Senhor aqui na terra, foi para viver esta união com o Pai. Ele disse, certa vez, eu vivo pelo Pai. E viver pelo Pai é não só ter a vida dada pelo Pai, quer dizer, a vida como homem, é claro, essa vida, viver a vida que vem do Pai, mas também a vida para o Pai, e que vai se expressar em tudo se submeter à vontade do Pai. Meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele coloca toda a honra do Pai em primeiro lugar. Certa vez chega um jovem para ele e o chama de bom mestre. E ele disse, ninguém é bom senão o Pai. Não que ele não fosse bom, mas ele não queria que aquele jovem entendesse que ele era sozinho sem o Pai. Por isso ele aplica a bondade ao Pai, embora ele seja bom, mas bom com o Pai.
Jesus expressa também essa ligação, essa obediência com o Pai, em fazerem tudo a vontade do Pai, por aceitar tudo aquilo que o Pai queria. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Mesmo nos momentos mais difíceis, em que nós vemos Jesus lá no Horto das Oliveiras, sofrendo angústias terríveis, por causa dos pecados dos homens, por causa das nossas ingratidões, ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas não se faça a minha vontade, e sim a vossa vontade. E a vontade de Cristo, unida à vontade do Pai, fazendo sempre aquilo que o Pai determina. Imagine como Cristo desejaria sair por todo o mundo pregando o Evangelho. Mas ele disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sempre fazendo a vontade do Pai. E ele expressa-se fazer a vontade do Pai com humildade e com obediência. Nós imaginamos Jesus humilde quando ele, por exemplo, se abaixa diante dos apóstolos para lavar os pés. Mas a humildade de Cristo não se expressa só com relação a nós, mas também na sua qualidade de filho do Pai. Na obediência, na humildade e no amor que ele tem para com o Pai. Ora, a santidade de Cristo como homem Deus consiste nesta submissão, obediência, entrega total ao Pai, viver para o Pai e viver de tudo, viver do Pai. Eu vivo para o Pai, eu vivo do Pai. Aquilo que Cristo, esse relacionamento que Cristo tem para com o Pai pela natureza, é o mesmo relacionamento que nós devemos ter para com o Pai quanto à graça. Por isso, o ser cristão, a identidade cristã, consiste exatamente em sermos filhos de Deus. Filhos pela graça, filhos adotivos, enquanto Cristo é filho pela natureza. Então, se nós queremos ser santos, a primeira coisa é nós sermos como Jesus Cristo. Vivermos de Deus e para Deus. E esse viver de Deus e para Deus não consiste apenas em nós não fazermos pecados e nós evitarmos as ocasiões de pecado. Isso também, mas nós procurarmos viver essa intimidade com Deus na obediência, na humildade, na submissão e, sobretudo, no amor, unindo a nossa vontade à vontade de Deus nosso Senhor. Por isso Jesus Cristo, quando nos ensina a rezar, ele diz: quando orardes, dizei: Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o ser cristão, repito, é identificar-se com Cristo como filhos que nós somos do Pai. E nós nos sentirmos amados pelo Pai. Um Pai que cuida de nós. Um Pai que quer estar sempre conosco. Um Pai que nos ama. Esse amor que o Pai tem para com o Filho, e diz, em 2 momentos na Sagrada Escritura nós ouvimos: este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Este amor para com o Filho, quanto à natureza, ele se estende a nós na medida em que nós somos como Cristo, filhos do Pai, filhos de Deus, e nos unimos a Cristo. Então este amor que é todo ao Filho é também a nós pela nossa união com o Filho. Pela nossa, no ponto de vista aqui, põe entre aspas, a repetição do Filho em nós. Daí a importância de nós conhecermos Jesus Cristo, meditarmos sobre a sua vida e vivermos autenticamente como filhos de Deus. É nisso que vai consistir a santidade, nessa identidade do próprio Cristo em nossa vida. Mas Cristo também
mostra a sua santidade através das suas obras. A Sagrada Escritura diz: ele em tudo fez o bem. Ora, as obras elas devem ser um transbordamento da caridade, o transbordamento do amor. Então nós vemos Jesus, porque ama o Pai, ama as almas, ama cada um de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ora, na medida em que nós, como que espelhamos, ou somos imagens de Deus, nós somos amados por Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, é claro. Nós amamos porque nós somos imagens de Deus. E aí, como é significativo o fato de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E esse todos tenham vida, muitos entenderam do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, uma vida material, uma vida de um paraíso aqui na terra. E muitos usaram isso até para fazerem verdadeiras revoluções, inclusive dentro da igreja. Cristo veio para que todos tenham vida, mas uma vida só material. Jesus veio para que todos tivessem vida, e a vida da graça, que tem também as suas consequências materiais na vida nossa, de cada dia, na vida social. Mas começa lá com a graça, com a vida espiritual, não? E Jesus, então, nós vemos Jesus acolhendo os pecadores, comendo com eles, visitando as famílias, curando os enfermos, libertando as pessoas do mal, libertando do poder do demônio. Vemos Jesus multiplicando os pães, dando pão para aqueles que estavam com fome. Quer dizer, todas essas obras de Jesus manifestam a sua santidade. Ninguém fez maiores coisas, já diziam naquela época, do que este homem. Tudo tem feito bem. Curado os cegos, feito os cegos enxergar, os mudos falarem, os coxos andarem. A boa nova é pregada aos pobres. Então Jesus vai mostrando com as suas atitudes, até diante dos seus inimigos. Na discussão de hoje com os judeus, vemos quanta paciência Jesus tem para com aqueles que queriam exatamente matá-lo. Quanta paciência Jesus tem para conosco. Apesar das nossas ingratidões, Ele vai sempre dando chance, sempre nos chamando, sempre nos acolhendo, porque Ele é paciente. E assim Jesus vai manifestando as suas obras, nas suas obras, a sua santidade. Nesta semana, nós tivemos a bênção Urbi et Orbi dada pelo nosso Papa Francisco, e na reflexão que ele fez lá a respeito daquele episódio da tempestade lá no lago de Genezaré, que é uma coisa muito comum devido a uma falha geológica que há naquela região. O Papa fala uma frase muito significativa, né, que nos chama a atenção. Quando os discípulos tinham lutado, tinham feito seus trabalhos para conseguirem, mesmo juntos, vencerem aquela tempestade, não conseguiam. E a única vez que aparece Jesus dormindo, né? E Jesus dorme na barca. Imagine dormir na barca, naquele movimento de barco, de água caindo, entrando na barca. E os apóstolos fazem uma pergunta que é muitas vezes a nossa. Senhor, não te importas que perecemos? Como se estivesse chamando a atenção de Jesus: nós estamos aqui perecendo e o Senhor não liga para nós. E essa pergunta nós fazemos hoje. Estamos agora nessa grande pandemia no mundo, o mundo todo parado, todo mundo confinado em inúmeros países do mundo inteiro. E a impressão que dá, né? Senhor, o Senhor não se importa? E o Papa então responde que o que nós estamos sofrendo hoje é consequências de um mundo doente, que antes do vírus chegar e penetrar nos países para infectar a muitos e assustar a todos, antes disso o mundo já estava doente.
Doente por causa do pecado, doente pelas pessoas que passam necessidade e nós somos indiferentes, doente pelas leis que vão penetrando nas nações e vão afastando os homens de Deus, doente pela ganância das pessoas, doente pela busca desenfreada de prazer, pela busca desenfreada de dinheiro e de poder, doente porque nós estamos descuidando da casa comum que Deus criou para todos nós, como meio para nós dominarmos e cuidarmos, não só para nós, como para as gerações futuras. O mundo doente de diversas maneiras, pelos nossos relacionamentos familiares, pelas nossas famílias destruídas, pelo aborto, pela eutanásia. O mundo todo doente. Então, quando chega essa doença, agora para nos chamar a atenção, vocês já estão doentes, só que vocês não percebem. Mas agora sim, vocês vão perceber. E tem um momento de chamada de atenção para nós, e isso dentro de casa, reunidos em família, porque as famílias agora têm que se unir. Para todos rezarem, todos estarem unidos a Deus, todos terem um olhar para algo muito maior do que o ter as coisas. Jesus se importa conosco. Ele se importa. Nós é que muitas vezes colocamos Jesus de lado e queremos outras coisas. Tiramos Jesus do trono do nosso coração e colocamos o nosso próprio eu. E é claro, a consequência disso é uma doença muito maior do que a doença de um vírus. Que é uma doença que mata não só o corpo, mas mata a alma, o que é pior. O que é muito pior, porque a morte vem para todos, a morte física, mas a morte eterna, Jesus mesmo fala, né? Nós não devemos temer os que matam o corpo, mas sim aqueles que podem matar a alma, ou seja, levar a alma para o inferno. Então Jesus é santo nas suas obras. Por fim, nós vemos Jesus santo na sua doutrina. Ninguém falou como este homem, disseram aqueles espiões que foram mandados pelos judeus para pegarem Jesus em palavras e até o levarem preso. Ninguém ensinou como este homem. Se nós pegamos as bem-aventuranças evangélicas, que sublimidade de ensinamento. O ensinamento da humildade, do cuidado com o próximo, o ensinamento mesmo do perdão, da paciência, do estarmos juntos, do acolhimento, mas, sobretudo, o ensinamento da caridade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele vai além do amar ao próximo como a si mesmo, mas amai-vos uns aos outros, porque nós somos uma comunidade, nós somos um povo, o povo de Deus. Como eu vos amei. Ou seja, o critério é agora o dele, não o do próprio eu, o dele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E ele deu a vida não só pelos amigos, mas a vida pelos inimigos, até aqueles que estavam matando. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, olhemos o exemplo de Jesus Cristo, um exemplo de santidade, E quando nós ouvimos dele, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, como diz no Evangelho. E se vocês, disse aos judeus, não ouvem a palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Então, que nós sejamos realmente ouvintes da palavra de Deus, não apenas ouvintes com os ouvidos do corpo, mas ouvintes com a nossa alma, ouvintes com o nosso coração, e olharmos sempre o exemplo de Jesus Cristo, olhar, confiar, nos entregarmos a Ele, para que Ele possa, assim, com a sua graça, possa nos encaminhar e vivermos unidos ao Pai. Eu vivo pelo Pai, Ele diz, que nós também vivemos nele, com Ele, pelo Pai e para o Pai, no Espírito Santo. Olhemos agora o exemplo de Nossa Senhora, que se coloca também como a serva que vive para o Senhor, e peçamos a ela a graça de sermos como seu filho,
Maria é a forma que molda os verdadeiros filhos de Deus. Peçamos a Maria, então, essa graça de sermos dignos filhos de Deus e como somos filhos dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então agora, meus irmãos, vamos juntos professar a nossa fé, repetindo aquela fórmula antiga da igreja, o credo de Nicéia e Constantinopla.